Você manda a mensagem, a bolinha azul acusa que o outro leu tudo, e aí começa o suplício. O cursor pisca, o tempo passa, e o silêncio responde por ele. É aquela humilhação muda de ver a vida seguir online enquanto você mofa no vácuo da própria pergunta. Você mandou a mensagem às 13h16 da tarde. Era um negócio simples, uma pergunta boba sobre um endereço ou a confirmação daquele plano de sábado que agora já parece meio suspeito. A notificação apareceu na tela bloqueada, sumiu quando você desbloqueou, e você foi direto pro aplicativo. O nome da pessoa tá lá no topo. E logo abaixo, em letras cinzas que parecem pesar uns 500 quilos, tá escrito, online há 2 minutos. Ou então não tá escrito nada, só o relógio passando, avulso, indiferente. Aí você entra na conversa de novo. Não porque esqueceu o que escreveu, mas porque a sua esperança tem memória curta. E é aí que acontece. Aquela duplinha de tracinhos, que começou cinza, de repente fica azul. O famoso visto. A bolinha azul que brilha na sua tela como um pequeno farol apontado direto pro seu próprio testado de otário. O relógio marca 13h19, 13h20, 13h25. E absolutamente nada acontece. Nenhuma bolinha de digitando, nenhum eco, nenhum barulho de notificação cortando o silêncio da sua sala. Só o vácuo. O famigerado vácuo digital, que não é um espaço vazio qualquer, é um espaço pesado, habitado por todas as suposições possíveis que a sua cabeça consegue inventar nos próximos 4 minutos. A gente vive numa época em que o silêncio deixou de ser paz e virou um sintoma. Antigamente, se você mandava uma carta, o silêncio durava semanas e era aceito pelas leis da física e dos correios. Ninguém entrava em pânico porque a carta demorava 4 dias para chegar na casa do destinatário. Mas hoje em dia, quando a mensagem é entregue instantaneamente, o atraso na resposta assume um caráter quase moral. Não responder virou uma escolha ativa. O visto virou um ato. Quando alguém lê o que você escreveu e decide, friamente, não colocar nenhuma palavra de volta, essa pessoa está exercendo uma forma moderna de micropoder. É a arte de ocupar espaço na sua cabeça sem gastar nenhuma caloria. E o pior de tudo é que a gente sabe disso. A gente reconhece um mecanismo porque nós mesmos já fizemos isso com alguém na semana passada. Sabe como é? A gente lê a mensagem no meio de um momento meio chato, pensa, depois eu respondo com calma, bloqueia a tela, e a vida engole a gente. Só que quando é com os outros, é esquecimento. Quando é com a gente, é rejeição. Tem um filósofo francês chamado Jean-Paul Sartre que falava muito sobre o olhar do outro. Ele dizia, numa frase famosa e meio dramática, que o inferno são os outros. E eu fico pensando, se Sartre estivesse vivo hoje em dia, dividindo um apartamento na zona sul de São Paulo e tentando pagar a conta da internet no vencimento, ele não trocaria essa frase por uma versão mais atualizada. O inferno não são os outros. O inferno é o recibo de leitura ativado. Porque o olhar do outro, pro Sartre, era aquilo que te congelava, que te transformava em objeto, que roubava a sua liberdade e te julgava. E é exatamente isso que a bolinha azul faz. Ela te congela na posição de quem está esperando. Você deixa de ser uma pessoa com uma vida própria, com um café esfriando na xícara e uma conta de luz para ver, e passa a ser exclusivamente um remetente pendente. Você vira uma aba aberta no navegador mental de outra pessoa, e o pior, uma aba que ela minimizou para assistir a um vídeo de cortes de podcast. É uma humilhação silenciosa, porque ela não tem testemunhas. Ninguém na rua sabe que você tá olhando fixamente para as 3 linhas de texto que você mandou há 40 minutos, avaliando se usou um ponto final agressivo demais ou se a figurinha que você colocou no final pareceu carente. Você tá sozinho no sofá, a luz da sala tá meio amarelada, o ventilador faz um barulho ritmado no teto, e a sua dignidade tá encolhendo na mesma proporção em que o tempo passa sem nenhuma resposta. A gente cria teorias da conspiração microscópicas. Será que eu fui chato? Será que a pessoa tá ocupada numa reunião secreta da NASA? Será que aconteceu um acidente terrível na avenida? Essa última é clássica da ansiedade contemporânea. A pessoa não te respondeu em 20 minutos e a sua mente já construiu um velório completo, com direito a discurso de despedida e lágrimas no travesseiro, só pra descobrir 2 horas depois que ela tava apenas distraída jogando joguinho no celular no banheiro. E o que mais dói nessa dinâmica toda não é o fato de a pessoa não querer falar com você, afinal, ninguém é obrigado a manter conversas ininterruptas debaixo de sol e chuva. O que dói é a transparência forçada da nossa intimidade. Nós criamos ferramentas que nos prometem conexão total, mas que na verdade só tornam a nossa solidão mais visível. Antes da internet, se alguém estivesse ignorando você, você pelo menos tinha a dúvida elegante. A carta podia ter extraviado. O telefone fixo podia estar fora do gancho porque a linha caiu. Havia um espaço para a imaginação salvar o seu orgulho. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a tecnologia arranca a sua venda e diz, olha aqui, ela leu às 13h17, ela viu a sua foto, ela processou a informação e, mesmo assim, optou pelo silêncio absoluto. É a crueldade em alta definição.
E o pior é que a gente continua preso nesse looping. A gente sai do aplicativo, joga o celular no sofá com raiva, promete pra si mesmo que da próxima vez vai demorar 3 horas pra responder também, faz um voto solene de indiferença, e 30 segundos depois, o polegar autonomamente arrasta a tela pra baixo pra atualizar o feed e ver se, por um milagre da física quântica, o nome da pessoa apareceu ali em cima com um número vermelhinho do lado. Não apareceu. Continua um nada. O silêncio continua ali, firme e forte, rindo da nossa cara de palhaço digital. E é justamente nesse ponto que o negócio deixa de ser só uma questão de etiqueta digital e vira um problema filosófico de primeira grandeza. Sabe quem ia entender perfeitamente essa nossa humilhação contemporânea diante de uma tela preta? Baruch Spinoza. Pois é, o filósofo holandês do século XVII, o cara que passava os dias lapidando lentes de óculos enquanto pensava sobre a natureza humana. Spinoza falava de um negócio chamado conatus, que em resumo é o esforço que tudo o que existe faz para perseverar no próprio ser. É aquela força interna que empurra a gente pra vida, que faz a planta buscar a luz, que faz o bicho correr atrás do bicho, e que faz a gente, no século XXI, buscar desesperadamente o reconhecimento do outro. Para Spinoza, a nossa alegria é o aumento da nossa capacidade de agir e existir, e a nossa tristeza é exatamente o contrário, é a diminuição dessa capacidade. Quando você manda uma mensagem e ela é sumariamente ignorada, o que o seu corpo sente não é só um leve chateamento. É uma micro-morte do seu conatus. É uma freada brusca no seu impulso de existir para o outro. A bolinha azul que não vira resposta funciona como um atestado de irrelevância. É o mundo dizendo, neste exato segundo, a sua presença não é necessária, o seu pensamento é dispensável e a sua urgência não me comove. E aí o que a gente faz? Em vez de aceitar que o outro tem o direito intransferível de estar ocupado, entediado ou simplesmente com preguiça de socializar, a nossa mente egocêntrica entra em parafuso. A gente começa a investigar a cena do crime como se fosse um perito da Polícia Federal. Será que foi o ponto final? Quem usa ponto final no WhatsApp hoje em dia? Parece que tá bravo ou então, nossa, eu mandei um áudio de 3 minutos, ninguém tem paciência pra áudio de 3 minutos, eu sou um chato mesmo, um tagarela insuportável. A gente pega um fato absolutamente neutro, um pixel que mudou de cor numa tela de vidro a quilômetros de distância, e transforma numa narrativa shakespeariana sobre o nosso próprio fracasso social. É um talento olímpico para o autoplot, né? A gente cria uma tragédia grega com base no visto às 4 e vem pé. Mas a verdade bem nua e crua que a gente tenta empurrar para debaixo do tapete digital, é que a vida do outro não gira ao redor do nosso eixo gravitacional. Isso dói na alma vaidosa que habita cada um de nós. A gente quer ser o centro de gravidade do universo alheio, a gente quer ser a notificação prioritária, o alívio na tarde monótona de qualquer ser humano. Só que o outro tá lá, na cozinha dele, olhando pro nada enquanto um micro-ondas esquenta um pedaço de torta requentada, ou tentando resolver um problema idiota com a operadora de internet, e a nossa mensagem simplesmente caiu na fresta do tempo. Não foi ódio, não foi rejeição estratégica, não foi plano maligno. Foi só o irrelevante cotidiano acontecendo. Só que a nossa cabeça hiperestimulada não aceita a banalidade. A gente prefere acreditar que foi rejeitado do que aceitar que foi esquecido por pura distração. É muito mais dramático pensar que a pessoa está ativamente nos ignorando do que admitir que nós somos apenas um detalhe menor no fluxo infinito de coisas que acontecem na tela dela. E no meio disso tudo, a gente vai perdendo a capacidade de habitar o próprio silêncio. Porque o problema maior nem é o fato de o outro não responder, é o pavor que a gente tem de ficar sozinho com o eco da nossa própria voz quando o celular para de vibrar. A gente terceirizou tanto a nossa validação emocional para os servidores de uma empresa de tecnologia que, quando o sistema falha e a resposta não vem, a gente desaba junto com o aplicativo. Talvez o grande desafio dessa nossa existência hiperconectada não seja aprender a lidar com quem nos ignora, mas sim reaprender a habitar o mundo offline sem sentir que a nossa existência só é real se houver alguém na outra ponta acenando de volta. A vida real acontece justamente aí, nesse espaço meio tosco onde a bolinha azul não existe, onde o tempo não tem marcador de leitura e onde a gente ainda precisa dar conta de existir sem depender da aprovação alheia em tempo real. Então, na próxima vez que a tela ficar cinza, que o silêncio durar mais do que o seu orgulho tolera e que a vontade de mandar um sumido, a começar a coçar os dedos, respira fundo. Deixa o celular em cima da mesa com a tela virada para baixo. Vai lavar um copo, olhar pro céu da janela, trocar a água do gato. O mundo não vai acabar porque alguém demorou pra te dar um ok. E se acabar, pelo menos você não vai estar olhando pra tela esperando o veredito. É isso. Vai lá viver. Se curtiu, deixa o like. E lembrando, eu não sou uma IA.